E se te disserem que o silêncio pode revelar mais sobre você do que 1000 palavras? Rumi e Pablo Neruda exploram o silêncio de formas completamente diferentes, mas ambos descobriram um poder oculto nele. Será que você já experimentou esse poder? O silêncio tem sido reverenciado ao longo dos séculos como um portal para o autoconhecimento e a transcendência. Mais do que a simples ausência de som, ele é um espaço sagrado onde a mente se aquieta e a alma pode falar. Rumi, o místico persa, e Pablo Neruda, o poeta da terra e do amor, exploram essa dimensão do silêncio sob diferentes prismas. Enquanto Rumi o via como um meio para a conexão com o divino, Neruda o encontrava na contemplação da natureza e das emoções humanas. Neste vídeo, mergulharemos nos versos desses dois grandes poetas para compreender como o silêncio pode transformar nossas vidas. Para Rumi, o silêncio não era vazio, mas uma plenitude invisível. Ele acreditava que no silêncio, o indivíduo se desfaz das distrações do mundo material e se aproxima do mistério divino. O silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é uma pobre tradução, escreveu ele. Para Rumi, as palavras podiam apenas apontar para a verdade, mas era no silêncio que essa verdade podia ser vivenciada plenamente. Em seus poemas, o silêncio aparece como um estado de entrega, um espaço onde o ego se dissolve e a alma se expande. No silêncio, ouça tudo o que você precisa saber. A alma tem segredos que as palavras não podem revelar. Rumi também nos deixa um trecho poderoso que reforça a ideia do silêncio como um canal para a verdade espiritual. Existe um caminho de onde as palavras retornam. O silêncio não é vazio, é onde a alma fala. Afaste-se do barulho do mundo, pois no silêncio o amado sussurra os segredos do universo. O sufismo, tradição espiritual da qual Rumi fazia parte, valoriza profundamente o silêncio como um caminho para a iluminação. A dança dos derviches rodopiantes, um dos legados de Rumi, busca esse mesmo estado de silêncio interno, onde apenas a experiência pura permanece. Diferente de Rumi, Pablo Neruda via o silêncio como uma forma de ouvir melhor o mundo. Seus versos evocam o silêncio da natureza, da solidão fecunda, do momento em que as coisas revelam sua essência. Em seu poema Manter Quieta a Boca, ele convida o leitor a pausar, a sentir, a permitir que o silêncio transforme a percepção do mundo. Agora contarei até 12 e ficaremos todos quietos. Não falemos nenhuma língua por um segundo. Paremos todos, por um instante, e não nos movamos tanto. Se pensássemos um pouco, talvez sem pressa, sem tanto barulho, talvez soubéssemos mais de nós mesmos. Para Neruda, o silêncio é uma ponte entre a sensibilidade e a criação. Ele encontra a poesia na quietude dos campos, no mar imóvel antes da tempestade, no instante em que duas almas se reconhecem sem dizer uma palavra.
Sua relação com o silêncio é sensorial. Ele o toca, o cheira, o sente na pele e o transforma em poesia. Apesar de suas abordagens distintas, Rumi e Neruda convergem em um ponto essencial. O silêncio é um espaço de descoberta. Para Rumi, é uma jornada para dentro, um encontro com o sagrado. Para Neruda, é uma imersão num mundo externo, uma forma de perceber o invisível. Em ambos os casos, o silêncio não é um vácuo, mas um caminho de expansão. Rumi escreve: mantenha-se em silêncio, pois apenas quando a alma se aquieta, ela pode ouvir o chamado do amado. Neruda, por sua vez, nos lembra: no mais profundo do inverno, encontrei dentro de mim um verão invencível. O silêncio nos conecta a nós mesmos e ao mundo. Ele nos ensina a escutar, a sentir, a compreender sem a necessidade de palavras. No silêncio, encontramos respostas que o barulho da vida cotidiana costuma encobrir. Como podemos trazer esse poder transformador do silêncio para o nosso dia a dia? Pequenos momentos de pausa podem fazer uma grande diferença. Desligar o celular por alguns minutos, observar a respiração, sentir a textura do mundo ao nosso redor sem pressa. Seja na meditação silenciosa de Rumi ou na contemplação poética de Neruda, o convite é o mesmo. Permita-se o silêncio. Descubra o que ele tem a lhe dizer. Talvez no meio do silêncio você encontre algo que sempre esteve lá, esperando para ser ouvido. E você? Já experimentou o silêncio? Você já ouviu o que o silêncio tem a dizer? Escreva nos comentários sua experiência.